Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Então esta videoaula refere-se a uma série de 3 videoaulas que eu estou apresentando em relação à solução de 3 exercícios relacionados à integração de PHP e MySQL. Então esses exercícios, só para lembrar, foram solicitados aos meus alunos lá do Cotil e agora eu estou apresentando a solução. Então vamos ver o que pede no terceiro exercício. Bom, o terceiro exercício, ele tinha um grau de dificuldade, talvez um pouquinho maior do que os demais, porque ele envolvia duas tabelas. Envolve, né, duas tabelas. Então, era pedido para criar um script em PHP que receba um parâmetro pturma, parâmetro turma. O script tinha que verificar se esse parâmetro existe ou não antes de tentar recebê-lo, né? E se caso ele não tiver sido passado, exibir a mensagem falta parâmetro e terminar o script. E o script, então, tendo recebido o parâmetro, tem que estabelecer conexão com o servidor de banco de dados cujas informações foram apresentadas no início na abertura dos exercícios. Então esses 3 itens aqui é praticamente idêntico nos 3 exercícios. Então vamos ver, eu vou pegar dos exercícios anteriores esta parte aqui e só adaptar aqui para recepção e tratamento, né, validação do parâmetro, mas a conexão é exatamente a mesma. Bom, então aqui a gente tem o exercício anterior, o 2, eu vou copiar essa parte aqui, que é a parte que recebe o parâmetro e estabelece conexão. Eu vou criar um novo script aproveitando essa parte. Então, só vou ajustar aqui, ó, o parâmetro vai se chamar pturma. Então, ajustar o nome da variável também. Vou colocar apenas como sigla turma. Então, esse parâmetro, como está escrito depois na próxima parte do exercício, ele é a sigla de uma turma. Então, o exercício, o script tem que apresentar um relatório na tela listando RA e nome de todos os alunos que pertencem à turma cuja sigla seja igual ao conteúdo do parâmetro pturma. Então, a hora que for chamado esse script, vai ser passado um parâmetro chamado pturma e o conteúdo desse parâmetro é a sigla de uma das turmas. Então, qual que era a lógica aqui? Os dados do aluno estão na tabela aluno. E eu vou receber a sigla da turma, mas o script, o exercício diz que é para listar o RA e nome de todo aluno que esteja matriculado, né, num curso da turma que foi passado como parâmetro. Então, na tabela aluno, a gente tem um campo que é chave para a tabela turma. Então, eu vou receber uma sigla, eu tenho que localizar essa turma e depois localizar todos os alunos que fazem parte dessa turma. Bom, qual que seria a solução? A gente tem aqui duas possibilidades. Eu posso usar uma cláusula SQL, que é o recurso join, então tipo inner join, onde eu pego todos os alunos e a turma cuja sigla seja igual ao parâmetro passado. Então eu junto, né, dados de uma tabela, da tabela alunos com a tabela turma. Então a condição é a sigla ser igual ao parâmetro. Então todos os alunos relacionados à turma cuja sigla seja igual ao parâmetro serão selecionados. Porém, eu não vou usar esse recurso. Por quê? Porque o exercício pede apenas para mostrar o dado turma no início. Não é uma informação, não tem nenhuma informação aqui da tabela turma que se repete durante a montagem do relatório. Então eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa na tabela turma para ver se essa turma existe. Se ela existe, eu pego os dados dela e com o ID
eu vou na tabela aluno e procuro todos os dados daquela tabela. Ou seja, eu vou receber a sigla da turma. Então eu faço uma pesquisa na tabela turma, procurando por aquela turma que tem a sigla cujo conteúdo foi passado como parâmetro. Se eu encontrar, eu pego os dados daquela turma. E eu uso depois o ID da turma para pesquisar o aluno que tenha, todos os alunos que estejam matriculados numa turma cujo ID seja igual àquele que eu encontrei na tabela turma. Ok? Então, vamos ver como pode ser feito. Bom, então aqui eu vou montar a cláusula SQL para procurar por uma turma cuja sigla seja igual ao parâmetro pturma. Então, comando select, selecionar todos os campos da tabela turma, onde o campo sigla seja igual ao conteúdo da variável sigla turma, que é o que foi usado para guardar o parâmetro pturma. Aí é só enviar o comando para o banco de dados. Então, eu vou enviar o comando para o banco de dados usando a função mysqli_query, usando a conexão cn, e o comando SQL é esse que a gente acabou de montar. O banco de dados vai retornar possivelmente um registro ou 0, e se retornar o conteúdo retornado pelo banco de dados vai ser recebido por essa variável. Então, a estrutura dessa tabela, ela diz que não está mostrando aqui, mas esse campo aqui, ele é um campo único. Eu não posso ter duas turmas com a mesma sigla. Então isso havia sido informado também aos alunos, embora não está mostrando aqui, mas ele é um campo único. Então eu posso garantir que esse comando aqui ele vai retornar um registro ou nenhum. E se retornar, o registro vai estar guardado então nessa variável, que é uma variável do tipo resultSet. Bom, então agora a gente tem que avaliar essa variável para ver se ela tem conteúdo ou não, ou esse objeto, né? Para ver se ele tem conteúdo. Se tem conteúdo, a gente pega esse conteúdo para depois, então, com as informações, ir na tabela de alunos. Então, como a gente já viu nos exercícios anteriores, se eu avaliar essa variável aqui do ponto de vista lógico, a biblioteca do MySQL para PHP vai retornar falso caso tenha ocorrido alguma falha. Por exemplo, o banco de dados não estava disponível, o erro do comando SQL ele não conseguiu executar. Agora, se ele conseguir executar, mesmo não retornando nenhum registro, ele vai dizer que verdadeiro, ou seja, ele conseguiu executar. Então, eu vou avaliar aqui apenas se houve sucesso no envio e execução do comando. Não se retornou algum registro ou não. Se retornou ou não, a gente vai avaliar aqui pela variável, por aquela função, né, o rows affected, ou num_rows no caso do select. Bom, então nesse trecho eu verifico se retornou algum registro. Então a gente já usou esse comando aqui, a função mysqli affected rows. Então ele verifica quantas linhas foram afetadas, ou no caso aqui retornadas, né, selecionadas, pelo último comando SQL que a gente enviou através desta conexão. Então, se esse comando retornar um valor maior que 0, é porque ele encontrou. Então, se ele não encontra nada, retorna 0, e 0 significa falso, né? Então agora o que eu tenho que fazer, como eu sei que é apenas uma linha, eu não preciso entrar numa estrutura de repetição para ficar pegando os registros, cada registro, né? E aqui agora eu sei que tem algum registro e sei que tem um registro. Então eu tenho que pego o registro retornado. Então eu vou colocar aqui reg turma igual. Para pegar o registro, a gente já usou bastante aquela função chamada mysqli fetch assoc. Então
eu vou pegar o registro desse result set, né? Então agora aqui eu tenho o registro de uma turma, aquela que tem a mesma sigla que foi passada como parâmetro. Então agora eu posso utilizar esse registro para fazer uma busca na tabela de alunos. Então pelo script eu vou usar o ID, né, pela estrutura da tabela lá que a gente apresentou no início. Então aqui eu preciso pegar o ID da turma e usá-lo para pesquisar quais os alunos que têm esse ID. Então eu vou monto SQL para pesquisar alunos que possuam o ID igual reg turma ID. Então, nesse objeto aqui, a gente tem uma informação ID, que é o campo ID da turma. Então, eu vou montar um SQL select alunos igual select asterisco from aluno where ID turma igual, eu vou colocar concatenado, então reg turma ID. Aí então envio para o servidor. Então eu vou colocar aqui rs alunos igual mysqli query. Usando a conexão CN, eu vou mandar o comando SQL select aluno. Aqui também a gente pode verificar se houve sucesso ou não. Então, se rs alunos for verdadeiro, ele conseguiu executar o comando pelo menos. Se não, else, aquela mesma mensagem que a gente já tinha dado aqui no caso da busca na tabela turma, né? Então, se conseguiu executar o comando, então agora aqui, como nesse caso provavelmente vai retornar diversos alunos, diversos registros, então eu vou colocar já numa estrutura onde eu vou pegar linha por linha, né? Então eu vou colocar aqui reg aluno é igual fetch mysqli, né? mysqli underline fetch assoc rs aluno. Então aqui eu não estou testando se tem algum aluno ou não, porque essa função ela tenta pegar. Se tentar, se conseguir, ela guarda o resultado aqui, ou seja, uma linha, um registro, um aluno. Se ela não conseguir, ele vai colocar valor falso aqui. Então a condição do laço é apenas essa variável. Só que ela é feita atribuição. Então antes de avaliar o conteúdo dessa variável, ela recebe o retorno dessa função, que tenta pegar um registro. Aí se conseguir ou não, ela coloca o resultado aqui, ou o registro ou valor falso. Aí o laço avalia essa variável. Se não conseguiu, essa variável vai estar falsa, então ele sai fora. Agora, se conseguiu, então aí a gente pode colocar, por exemplo, reg aluno, campo RA, como está sendo pedido no exercício. Aí eu vou imprimir um separador. Aí, reg aluno, campo nome. E o break, né? Então, está quase pronto. Aqui, então, eu pedia para imprimir antes, imprimir a turma, os nomes dos campos e depois o número de alunos. Então, ó, antes da estrutura de repetição, eu vou imprimir echo
turma, e aí então reg turma desk. Então a gente, lá na estrutura, vocês podem ver que tem um campo chamado desk, que é a descrição da turma. E aí uma outra linha com o título de cada coluna. E depois que terminar de listar, então, uma linha colocando o número de alunos. Número de alunos listados, né? Então aqui eu vou usar a função MySQL numRows. Então a gente viu nos scripts anteriores que a gente pode usar esse numRows ou RowsAffected. Então quantas linhas tem nesse result set, né? Ok, então eu vou salvar. Então, questão 3. E agora vou testar. Então, localhost teste, né? Q3. Então, falta parâmetro, está correto. Então, pturma é igual. Eu tenho uma turma chamada 3ind, terceiro informática diurno, e probleminha. Vai estar reclamando aqui da variável rs aluno na linha 46. E que foi utilizada na função MySQL fetchASOC. Então vamos ver. Bom, o erro bem primário, né? E eu dei o nome de rs alunos e depois tentei utilizá-la como rs aluno. Então salvo. E aí está, então. Bom, isso daqui, como já foi discutido em classe, não está em consideração agora, mas é questão de configuração das páginas de código, né? Então a gente tem que salvar o script na página de código que a gente está querendo utilizar, ou seja, está usando o TF8, o browser está usando o TF8, o script tem que ser salvo também em UTF-8, no banco de dados também teria que ter sido salvo em UTF-8. Então isso daqui não está em discussão. Eu não setei aqui em algum lugar, eu teria que ter setado aqui, colocado uma instrução HTML para definir que eu quero utilizar o padrão UTF-8. Bom, então com isso está respondido o último exercício, né? Então aqui no final, quantos alunos nessa turma? Ok? Então qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, pode deixar algum comentário aí no canal e eu tento respondê-lo. Ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula.